Bom dia, eu sou a Larissa, eu sou profissional em Ayurveda e eu estou me especializando em saúde da criança e da mulher. A gente vai falar sobre Dinacharya para crianças, que é como seguir uma rotina diária com elas. E para a gente conseguir entender um pouco mais dessa dinâmica, é importante entender qual é o conceito de infância. Então é um conceito que foi sendo construído ao longo de muito tempo. E o que hoje a gente entende como infância não é a mesma coisa do que lá durante a Primeira Guerra Mundial se entendia como criança, como infância, né? Para o Ayurveda, a infância vai dos 0 aos 16 anos de vida e constitui uma das bases, né, para todo o restante da nossa saúde. Porque é ali que a gente está com o nosso organismo ainda em desenvolvimento e conhecendo, assim, captando o externo e construindo, assimilando ele, construindo quem nós somos. Então a infância, ela é uma fase kapha da vida. O Ayurveda então entende que cada fase da nossa vida, um dos doshas acaba predominando. E na infância, a kapha. Então aqueles atributos kapha vão estar muito presentes. E aquele princípio de oposto diminui oposto e semelhante aumenta semelhante se aplica aqui, mas a gente não vai fazer uma dieta anti-kapha. A gente vai nutrir com bom kapha. Então, a criança precisa de uma boa oleosidade, precisa de uma boa lubrificação, de comidas mais cozidas, principalmente uma criança muito vata. E também na questão socioemocional, ela precisa de um afeto, ela precisa da nutrição dos cuidadores, no sentido de ter um olhar mais especial, no sentido de ter um cuidado, um carinho. Então, a Prakriti é a nossa constituição individual. O que determina ela vem desde lá da nossa concepção. O momento em si, o dosha que predomina no óvulo da nossa mãe, nos espermatozoides do nosso pai, todo o estilo de vida da nossa mãe durante a gestação, o que ela consome, os hábitos, as influências externas, tudo isso vai determinar a nossa Prakriti. E ela nunca vai se modificar. Aquela que a gente nasceu, a gente vai ter para o resto da nossa vida. E quanto mais bebê, mais difícil vai ser de diagnosticar, para saber qual é essa Prakriti. Então, o ideal é que o terapeuta dê ferramentas para a mãe, para o pai ou para a cuidadora para investigar nesse bebê qual é a Prakriti. Então, a criança vata é uma criança muito leve, muito rápida e muito criativa. Inclusive, vive muito nesse mundo de Alice. E é através dele que ela vai se colocar no mundo. É uma criança que não vai gostar de ficar horas lá ouvindo o professor falar, porque ela quer brincar, ela quer se movimentar. Então, também a gente tem que ter esse cuidado de não hiperestimular demais ela. E muitas vezes a hiperatividade pode ser confundida com uma criança vata sendo vata. Ela também, na hora da alimentação, não vai querer ficar parada por horas ali se alimentando. Ela vai preferir muito mais uma alimentação lúdica, que tenha uma brincadeira junto, para ela conseguir se alimentar de uma forma adequada. O sono dela também pode ser um pouco mais leve. Então, o ideal é a gente fazer aquela rotina do sono. Ali a partir das 6 da tarde, desestimulando ela, para na hora que ela for dormir, ela não tá tão agitada. E quando ela é bebezinha, ela pode ter muitas cólicas e também depois ter muita constipação. Então a gente tem que cuidar tanto na alimentação dela, se ela já se alimentar, quanto na alimentação da mãe, se a mãe ainda amamentar, para ser uma alimentação mais oleosa, mais quente e que para não causar todos esses desequilíbrios. A criança pita é aquela que é a mandona do grupo. É ela que quer coordenar tudo. Ela é muito inteligente e focada. O corpo dela pode ser um pouco mais mediano, mais avermelhado, cheio de pintinhas e sardinhas. E ela tem muita fome e muita sede. Então o que a gente tem que ter cuidado é de não chegar naquele ponto de exaustão, porque senão ela fica realmente muito estressada. E o sono dela é bom, mas ela pode suar muito, porque a criança pita tem muito calor também. Então ela pode se descobrir várias vezes de noite, não gosta muito de ficar coberta. A criança kapha é uma criança muito amorosa e tranquila. É uma criança que tem um corpo mais sólido, com aqueles cílios lindos, aquele cabelo lindo, aqueles olhos grandes e esbugalhados.
é uma criança que tem muita tendência a ganhar peso. Então a gente tem que cuidar, porque mesmo com uma dieta muito equilibrada, ela pode ganhar peso também por ter um comer emocional. Então é uma criança extremamente amorosa que pode ser muito apegada, tanto aos pais quanto às coisas dela. Por isso pode ter dificuldade em dividir. É uma criança aquela que fica mais observando as outras crianças brincar. Ela é muito mais dessa observação e ela pode ter um pouco mais de dificuldade de aprender, mas quando aprende ela nunca mais vai esquecer. É uma criança, então, que tem um metabolismo um pouco mais lento. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse olhar para a dieta dela. E também, por ser uma constituição CAFA, numa fase de vida CAFA, essas doenças da infância, doenças CAFA também, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tipo o muco, a pneumonia, a bronquite. Então, como pensar numa rotina diária para a criança? Em primeiro lugar, a gente tem que levar alguns fatores em consideração. A prakriti, que é a constituição individual da criança, o clima da onde a criança mora, a estação do ano e todos os hábitos culturais e também a disposição da família em fazer também essa rotina. Porque só vai ter êxito se a família pegar junto e fazer também. O horário que a gente tem que mais dar atenção acaba sendo o horário CAFA, para não acumular muito CAFA, agravar e causar algum desequilíbrio. Então, o primeiro hábito é o acordar cedo. A criança não necessariamente precisa acordar no Brahma Muhurta, que são aqueles 48 minutos antes do sol nascer. Mas ela tem que acordar o mais cedo que ela conseguir. E a gente não deve acordar ela tem que acordar de uma forma natural. A gente tem que respeitar ainda mais quando eles são bebezinhos, esse sono desse organismo que ainda está em desenvolvimento, está conhecendo esse mundo. Mas ela vai ter um acordar cedo dependendo de todo o dia anterior. Então a gente tem que compreender que a rotina é um ciclo. E tudo que a gente fez no dia anterior vai impactar nesse acordar. E esse acordar vai impactar em todo o restante do dia. Se a criança ela acorda depois do horário CAFA, ela pode ter um acúmulo de CAFA que pode causar um agravamento e um desequilíbrio. Por exemplo, a gente está na fase da vida CAFA. Soma ao horário CAFA, que agravou. Aí, ainda mais se for uma criança de constituição CAFA. Aí são 3 coisas que se somam e pode causar desequilíbrios CAFA, como, por exemplo, a formação de muco. Mas a gente tem que entender assim, que essa rotina ela vai acabar se estabelecendo de uma forma mais natural entre os 13 e 5 anos de idade. O segundo hábito são as limpezas matinais. Então, assim que a criança despertou, ela fez o agradecimento dela, ela se olhou no espelho, reconheceu quem ela é, e então ela vai para a evacuação e para o xixi. O cocô, nesse horário, ele vai vir de uma forma natural, dependendo de toda a alimentação do dia anterior. Se foi uma alimentação que respeitou a constituição dela, adequadamente oleosa, adequadamente líquida, vai ter o cocô nesse horário, que é o horário que naturalmente o nosso corpo ele tá liberando todas as excreções, que é entre 2 e 6 da manhã principalmente. Então, o cocô é muito bom a gente ter o hábito de olhar para ele e de inclusive dar tchau para ele e ensinar a criança a dar tchau para ele e dar uma olhadinha nele, porque através dele a gente consegue diagnosticar muita coisa. E o xixi também. Além disso, ter esse hábito de não ter nojo das excreções que saem do próprio corpo vai construir na criança esse um outro olhar, que é um olhar mesmo de diagnóstico e que contempla a sua criação, porque o cocô para a criança é uma criação dela. Então, no momento em que o adulto ensina ela a ter nojo, ela vai começar a, mesmo que inconscientemente, ter nojo dessas criações dela. Em relação ao desfraude, as crianças que ainda não desfraudaram, não tem problema, o desfraude ele vai vir e vai vir de uma forma natural. A criança vai pedir para desfraudar e a gente deve respeitar esse momento da criança, porque ela sabe quando ela vai poder, ela vai conseguir, ela vai dizer. Então, o terceiro hábito é a higienização bucal. Para as crianças menorzinhas, até 18 meses, a gente pode usar aquelas escovas de dedo, que a gente consegue limpar toda a boca da criança só com água, ou mesmo uma gaze. A partir de 1 ano e meio, a pasta dental ela pode ser utilizada desde que seja sem flúor. Na realidade, o flúor não é indicado nem para adulto.
E o mais adequado mesmo é usar aqueles pós dentais mais naturais, que a gente mesmo pode fazer. Para uma criança mais pita, que tem o pH da boca mais ácido, então pode desenvolver muito mais bactéria, o ninho ele pode ser indicado. Para as crianças mais cafa, ela pode usar uma coisinha um pouco mais picante, como a canela ou o gengibre. Mas o ideal mesmo é utilizar os picantes nas crianças maiores, e quanto menor a criança, em menor quantidade utilizar. E também a gente entender que a saúde bucal, a saúde em si, ela é sistêmica. E o que está apresentando de sintoma na boca, seja tártaro, seja cárie, pode vir na realidade do nosso trato gastrointestinal. Ele não necessariamente se originou na boca. Ele pode ter se originado do nosso intestino. Então, é muito mais válido a gente investigar a causa do que simplesmente tratar só o efeito. Tem que tratar o efeito, mas investigando a causa. Então, nós vamos para a raspagem da língua. É muito importante a gente ter esse hábito desde pequenininho, porque é na nossa língua em que vão ficar armazenadas as toxinas que nosso intestino liberou durante a noite. Então, desde pequenininho a gente já pode limpar com uma gaze, colocar no dedo, que nem a raspagem, que nem a escovação, e raspar com o próprio dedo mesmo quando eles são bem bebezinhos, respeitando eles, fazer uma coisa rápida que não vá sobrecarregar eles. A partir dos 2 anos, o raspador de língua pode ser usado e também lá no fundo, desde lá do fundo raspando. E também é muito bom o pai, a mãe ou o cuidador olhar a língua da criança e ensinar ela a observar a língua para conseguir entender um pouco mais desse autodiagnóstico desde pequenininho. A ganducha é um hábito que os maiorzinhos podem ter. Quando eles são muito pequenos, certamente eles vão acabar engolindo o líquido. Aí o que a gente pode fazer é ensinar eles, ou a gente mesmo fazer, a colocar um pouco de óleo na mão mesmo e fazer uma massagem nas gengivas. Mas quando eles são maiorzinhos, eles podem fazer a ganducha com água e algumas gotinhas de óleo. Na medida em que forem crescendo, a gente pode ir aumentando mais a quantidade de óleo e diminuindo a quantidade de água. Esse hábito ele ajuda a fortalecer toda a mandíbula, os dentes e ajuda a puxar essas toxicidades e sujeiras mesmo que estão no dente e que a escovação não alcança. A limpeza e lubrificação dos olhos consiste em utilizar água pura ou mesmo um colírio adequado na criança e pingar uma gotinha no cantinho dos olhos e deixar escorrer. O hábito de lubrificação não é um hábito 100% aceito, ele é um pouco controverso. Mas ele consiste em pingar também no cantinho dos olhos uma gotinha de ghee. Isso porque tem muito estímulo visual, principalmente numa criança que é mais pita. Então ajuda a acalmar e a trazer essa clareza para a visão. O ideal é que esse potinho de ghee seja fechado e só usado para essa finalidade, para não ter nenhum tipo de contaminação. O primeiro hábito de limpeza nasal é ensinar a própria criança a assoar o próprio nariz. O Jalanete é um hábito sazonal e que pode ser usado nas crianças maiores. Isso porque a criança tem que ter consciência do que está acontecendo. E uma criança pequena talvez não tenha essa consciência. A lubrificação para as menores pode ser feita só na parte externa do nariz, não muito interno. E entre 2 e 7 anos de idade, o ghee ele pode ser utilizado pingando uma gotinha em cada narina. Depois dos 7 anos, a Nutella pode ser utilizado. Antes dos 7 anos, o Nutella e nenhum tipo de óleo medicado, nenhum tipo de erva é muito bom dar via nasal para a criança. O hábito de limpeza e lubrificação dos ouvidos é um hábito que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque a gente não pode pingar o óleo lá dentro da nossa audição, que pode danificar. O óleo tem que ser pingado mais na parte externa. E nesse caso, o ghee não é indicado. O mais indicado é o óleo de gergelim, isso porque o ghee ele pode solidificar lá dentro. E esse hábito é indicado para prevenir inflamações. Então, se a gente está numa crise de otite, num episódio, não é indicado fazer. É indicado esperar, passar, fazer todo o tratamento e daí sim pode realizar esse hábito.
Então são considerados também parte de uma rotina diária ou mesmo de uma rotina de cuidados mesmo, as limpezas corporais, o corte de unhas, cortar os cabelos, a limpeza atrás das orelhas e sempre visualizar se a criança tá com essas partes do corpo em dia. A Balabianga ou a Chantala, a gente pode fazer desde a caída do coto umbilical até o resto da nossa vida como automassagem. Ela é muito boa para o tônus muscular da criança, para ela mesmo entender essa consciência corporal dela. Esse vínculo entre mãe e bebê, ele vai se estabelecer independentemente da com massagem ou sem massagem. Mas também vai auxiliar um pouco a massagem, essa conversa entre os dois corpos que estão se conhecendo. O óleo mais indicado depende da constituição da criança, mas a gente, de forma geral, tem que evitar usar o óleo muito gelado, como o de coco. O mais indicado acaba sendo o de gergelim. No verão, em clima muito quente, a massagem pode ser um pouco mais rápida, principalmente na sola dos pés, nas mãos e no topo da cabeça. E o óleo, o ideal é ficar uns 20 minutos. Aí, para aquela criança mais vata que quer logo sair e brincar, a gente pode tirar o excesso e depois de 20 minutos fazer a próxima prática, que é o banho. Então, após a massagem, vem o banho. O banho tem que ser com uma aguinha morna, ele nunca pode ser com uma água fria e gelada. No máximo, lá no verão, no auge do calor, por uma criança muito pita, pode ser a temperatura ambiente. E a gente pode medicar a água do banho, pode colocar lavanda, camomila ou ervas mesmo de acordo com a constituição de cada uma das crianças. A prática da meditação é muito benéfica para as crianças, tanto para trazer um ambiente mais satuífico para a mente delas, quanto mesmo para elas terem o sentimento de pertencimento cultural. Se toda a família faz esse hábito de meditação, a criança vai se sentir incluída naquele meio e isso também vai ser muito benéfico para ela. Então, a primeira coisa que a gente tem que ingerir durante o dia é água morna. A água morna, ela vai ajudar a despertar o nosso intestino de uma forma gentil. E além disso, ela vai ajudar a nossa digestão funcionar de uma forma mais adequada. Então, depois que a gente dá essa água morna em jejum, a gente espera uns 20 minutos e dá os tônicos para as crianças. Então, esses tônicos, eles têm um papel fundamental na saúde da criança. Eles, além de serem promotores da saúde, eles são estimulantes do sistema nervoso e auxiliam no aumento de ódias, que é essa essência, sublimação de cafa. Para as crianças, o melhor tônico é o ghee, principalmente ele ministrado, medicado com brahmi, com uva passa, com pó de ouro. Mas também existe um tônico especial que é o Chyavanprash. O Chyavanprash contém âmala, que é a fruta conhecida que mais contém vitamina C do mundo. Então ele é muito bom para a saúde da criança. E esses tônicos, eles devem ser dados em jejum e depois a gente espera uns 15 a 20 minutinhos para dar o café da manhã. Então a escolha do café da manhã depende muito de todos aqueles fatores que a gente já conversou. A constituição individual, o clima, a estação, mas a gente tem que levar em consideração que esse horário é um horário cafa do dia, então a gente tem que cuidar os alimentos que têm os atributos de cafa para não sobrecarregar e causar um desequilíbrio. Então, por exemplo, alimentos muito doces, pesados, como por exemplo o leite e seus derivados, as farinhas brancas, os açúcares, não são indicados no café da manhã. Isso porque pode causar um desequilíbrio, um acúmulo de muco, por exemplo. Então, o ideal é a criança consumir as panquecas de aveia, um chazinho, frutas devem ser cozidas. Depois do café da manhã, a gente pode incentivar as crianças a fazer exercício físico. Então, o exercício físico também varia de acordo com a constituição. O que uma criança vata precisa é muito diferente do que uma criança kapha precisa. Por exemplo, uma criança vata precisa de uma yoga, de um exercício que traga consciência corporal,
um exercício em grupo, uma luta também pode ser bem adequado. Já uma criança pita, uma natação é super indicada, porque vai ajudar a resfriar e vai auxiliar nesse foco que pita já tem, é muito bom. Para uma criança CAFA, precisa de qualquer exercício. CAFA precisa de movimento. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma yoga com esses 3 tipos de criança, para uma criança vata tem que ser mais calma, tem que ser umas posições mais relaxantes, que desestimulem. Para uma criança pita, ela não pode ter espelho por perto, tem que ser uma yoga que não tenha competição, tem que ser uma yoga que resfrie. E para uma criança kapha, o mais adequado são as asanas que têm movimento. Então, o período antes do almoço é o melhor período para a criança fazer os temas de casa, fazer todos os trabalhos e exercícios que envolvam a inteligência, esse raciocínio, porque é o horário pita do dia. Então, a gente tem que aproveitar essa energia pita. Mas o almoço, o mais adequado é que seja dado entre meio-dia e 1 hora da tarde, que é quando o Agni ele tá mais alto, né? Ele tá em melhor funcionamento, então pode ser dada uma refeição com mais variedade, que tem que incluir esses 6 sabores. Uma refeição, pode ser aquela refeição mais gostosa, assim, sabe, do dia, pode ter aquela pizza de vez em quando, porque vai conseguir digerir. Esse período da tarde é um período que a energia vata vai estar predominando. Então a gente tem que usar essa energia da melhor forma possível. O mais indicado, então, são essas atividades que envolvam a criatividade, a música, e é o melhor horário para a criança ir para a escola, por exemplo. Mas ali a partir das 6 da tarde, no final da tarde, quando o sol começa a baixar, a gente tem que desestimular, a gente tem que começar a fazer toda essa rotina para na hora de dormir a criança não estar agitada e conseguir ter um sono adequado. O jantar, ele tem que ser bem leve, ele pode ser as sopinhas, os cremezinhos, e quanto menor a criança, mais cedo a criança deve jantar. O mais adequado é que a janta ainda seja quando o sol tá ali no céu. Quando o sol baixa, quando não tem mais sol, não é indicado dar essas refeições mais pesadas. Aí, se a criança ficar com fome, você pode fazer um chazinho, uma torradinha, dar uma fruta cozida, uma coisa um pouquinho mais leve, porque o Agni da criança já não vai estar muito bom, não vai mais conseguir digerir tão bem. E também porque o ideal é esperar entre 1 a 2 horas depois da última refeição para a criança se deitar. Então, depois que a criança janta, todas as atividades que ela tem que ser atividades relaxantes. A gente pode recapitular um pouco o que ela fez no dia. Tem que ser tudo assim para que traga esse conforto, que traga esse desligamento dela para ela conseguir ir para a hora do sono de uma forma adequada. Como a gente falou até agora, toda a rotina é um ciclo. A hora do sono, ela vai acabar envolvendo tudo o que a gente fez durante o dia. Se a gente ficou muito agitado, se a gente não se alimentou bem, o sono não vai ser adequado, tanto para adulto quanto para criança. Então, a gente tem que ter ainda mais esse olhar mais especial ainda para a criança, porque muito do que a gente faz, a gente é o exemplo, né, para ela. Então, muitas vezes ela vai querer nos imitar. Se a gente tá no celular, se a gente fica até de madrugada vendo um filme, vendo alguma coisa, a criança vai chegar um momento que ela vai querer também fazer isso, ela vai querer nos imitar, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado mais específico. Então, para o sono, o ideal é tomar um banho relaxante depois dessa janta. Esperar ali 1 hora, né, para tomar um banho depois da janta. Mas esse banho ele não tem assim o objetivo de limpeza, ele tem o objetivo de relaxamento. Então a gente pode usar essas ervas, como a lavanda, por exemplo, para ir se desligando. E fazer daí essa massagem na criança depois do banho, também com o objetivo de relaxar. A massagem ela pode ser mais na região da cabeça, do topo da cabeça, na sola dos pés, onde a energia ela sai, para então a criança ela conseguir ter esse relaxamento mais profundo. Então, como a gente vem falando até aqui,
A gente tem que ter esse olhar individual para cada criança, de acordo com a constituição dela, o clima, a estação, os hábitos culturais, da sociedade, da família que ela vive. Então, para uma criança mais vata, a rotina ela precisa ser bem regular. Ela precisa dessa regularidade que, inclusive, é o que vai trazer segurança para ela. Ela precisa sentir esse afeto e se sentir seguro para poder expressar essa criatividade que ela tem. Muitas vezes a criança vata, ela não precisa de chá, ela não precisa de erva, de nada disso, que ela precisa é regularidade. Mas os chás mais adequados para ela é o chá de cominho, de erva doce, de funcho, e a gente pode usar bastante aromaterapia com a criança. Os óleos essenciais mais indicados para uma criança vata são os florais. A criança pita já é uma criança que se cobra muito, então a rotina com ela pode ser um pouco mais relaxante, pode ser um pouco mais gentil. O que a gente tem que evitar na criança pita é chegar naqueles pontos de exaustão. Muita fome, muito sono, isso daí a gente tem que controlar um pouquinho e dar a comida antes de chegar nesse ponto, fazer essa rotina de sono antes de chegar nesse ponto de muito sono, porque isso pode ser bem estressante para ela. O que ela precisa tanto na alimentação quanto na aromaterapia são os refrescantes. Então, um óleo essencial de menta, por exemplo, é bastante indicado para pita. E o uso de ghee, o uso de coco e de todos os derivados do coco são muito bons para criança pita. E especiarias como a cúrcuma e o gengibre. A criança cafa, a gente não precisa ser tão rígido na rotina. O que a gente tem que fazer é estimular ela a se movimentar, a voar. As especiarias que a gente pode usar com ela são as mais picantes. O gengibre, a cúrcuma, o cardamomo, a canela são muito bem-vindos. Mas também sempre tendo aquele cuidado de quanto menor a criança, menos picante utilizar. E também o que a gente tem que ter um olhar mais especial para o CAF é a digestão, porque eles têm tendência a ter uma digestão mais lenta. Então, quando a gente vai optar entre dar cru ou cozido, a gente tem que primeiro olhar como que tá a digestão dessa criança. Como eu venho falando desde o início, a rotina é um ciclo. Não adianta eu querer que minha criança durme super bem de noite, mas eu não modificar todos os outros hábitos dela. O ideal, então, é a gente ter esse olhar como um todo para todo esse dia para conseguir, por exemplo, a criança está com insônia. Tá, tem que olhar tanto a alimentação, quanto o aspecto socioemocional, quanto todas as outras atividades que ela faz durante o dia para conseguir contemplar esse desequilíbrio. Outro ponto muito necessário é entender que a rotina depende também da família. Não adianta eu pegar e impor uma rotina para a criança que a própria família não está seguindo, porque nós somos exemplos para elas. Então, muito mais a gente vai ensinar pelo exemplo do que tentando impor alguma coisa que não tem a menor lógica com o que a gente faz no nosso dia a dia. E o último aspecto que eu queria falar é de que infância que a gente está falando. Qual é essa criança? Porque é muito diferente a gente considerar essa rotina para uma criança que tem condições, que tem como trazer essa rotina para o dia a dia dela, e de uma criança que muitas vezes não tem nem acesso a uma alimentação adequada. E o nosso papel como informantes é trazer esse Ayurveda para essas crianças que também não têm essas condições e não impor uma rotina para elas. É entender elas, abrir para elas também nos ensinarem de que forma que a gente pode exercer essa nossa profissão dentro dessas possibilidades. Eu queria então agradecer a todos vocês que ficaram até agora aqui comigo e também dizer que eu vou disponibilizar um e-book sobre essa palestra, que contém várias informações sobre o que foi dito aqui, e eu aprofundo um pouquinho mais no aspecto da alimentação e tem um pouquinho de uma farmacinha caseira para as crianças. Muito obrigada a todos vocês e até breve!